Nós vamos abrir nossas Bíblias. João, capítulo 11, versículo do 38 ao 44. É um texto muito conhecido. Aleluia. Aleluia. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Quem não encontrou, pode ler aqui conosco na tela. Diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Até aqui temos lido, os irmãos podem se assentar. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se puder deixar no versículo 42, 41, aliás. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele narra uma passagem bíblica muito conhecida, um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus. Foi quando ele ressuscitou ali o seu amigo Lázaro. Jesus, ele tinha muitos apoiadores do seu ministério e tinha uma família que era muito querida para ele. Era Lázaro e suas 2 irmãs, que eram Marta e Maria. Aquela mesma que Jesus disse que Marta pede para que Maria ajude ali nos afazeres, que ela estava aos pés de Jesus. E Jesus disse que a Maria tinha escolhido a melhor parte. Pronto, essa mesma família. E Jesus estava em outra cidade quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente. E chamaram-se: olha, tem um amigo Lázaro, vem lá que ele está muito doente. E Jesus já era conhecido, né, pelos milagres que ele fazia, por ressuscitar mortos, por curar enfermos, curar coxos, aleijados, leprosos. E então ele disse assim, Jesus tardou um pouco ali, né, até que Lázaro morreu. E Jesus disse aos discípulos: Lázaro está dormindo, temos que ir lá. E os discípulos acharam que ele estava dizendo que ele estava dormindo mesmo, do sono. Eles disseram: olha, Senhor, se ele está dormindo, está bem. Qual o problema, né? Para que essa preocupação? E então ele falou claramente para eles: olha, Lázaro está morto. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque ali havia um plano de Deus. Assim como cantamos hoje mais cedo, um plano perfeito de salvação, de resgate do Senhor por cada um de nós. Amém. Então Jesus chegou, muitos talvez o julgaram que estava atrasado. Mas, meus irmãos, o Senhor, Deus, não se atrasa para nada. Glória a Deus. Se uma bênção que você está esperando na tua vida ainda não chegou, é porque não está no tempo de Deus. Mas quando for o momento certo,
no momento oportuno, Jesus se apresenta. E se tiver que ressuscitar um morto, Ele ressuscita. Aleluia. Chegando lá, já foi aquele alvoroço. Jesus pediu para ver o local onde estava lá sepultado. A Bíblia fala que era uma caverna, que tinha uma grande pedra na porta, algo semelhante ali com o sepulcro do próprio Senhor Jesus mais à frente. E já havia 4 dias. E Jesus disse: tira a pedra. E as pessoas já disseram: Senhor, já cheira mal. Tem 4 dias, que constrangimento vamos passar aqui. Ou seja, fé no coração deles, 0. Acho que ninguém ali podia imaginar o que Jesus ia fazer. Talvez achassem que ele ia chegar junto ao povo, chorar e se lamentar, porque ele estava chorando. É uma das únicas passagens na Bíblia, acho que é a única que diz que Jesus tinha chorado. E então ele, naquele momento, é o texto que nós lemos, ele ora a Deus. Jesus era uma pessoa de oração, orava sempre ao Pai. E ele diz assim: Pai, muito obrigado, graças te dou, porque me ouvistes, e eu sei que sempre tu me ouves. E disse: mas eu estou aqui orando, eu estava orando em voz alta pela multidão, para que eles crescem que foi o Senhor Jesus, foi enviado por Deus, e que ele tinha poder, que veio de Deus para fazer aquelas maravilhas. Meus irmãos, Jesus tinha um relacionamento constante com o Pai. Muitas horas de oração, muitas horas em que ele se retirava para estar ali. Ele lia a palavra, ele era conhecedor da palavra. Na época não é do jeito que é hoje, né? Ele tinha que ir numa sinagoga para poder ler os livros que eram pergaminhos, mas ele conhecia a palavra, ele amava a palavra, e ele estava sempre em comunhão com Deus. E da mesma forma que ele sempre estava em comunhão com Deus, e como o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós devemos estar sempre em comunhão com Deus. Nós devemos ter com Deus um relacionamento. Não apenas vir aqui ao domingo, passar 2 horas, louvar, se entreter, ver uma palavra, ver o grupo de louvor cantando, gostar das músicas e acabou, vai embora. Deus quer que você tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus. Não há área na nossa vida em que Deus não possa estar presente. Toda a área que nós temos na vida profissional, na vida sentimental, na saúde, na família, em todos os momentos, quando você vai deitar, quando você vai ao banheiro, vai comer, em todo lugar, no carro, Deus está presente. Aleluia. Jesus, ele, quando certa feita nos ensinou a orar, ele disse assim: entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando nós paramos para pensar nesse detalhe, é entrar no quarto e trancar a porta. Quem vai ter o trabalho de trancar a porta de um quarto enquanto estiver lá dentro, é porque não vai passar lá pouco tempo, não é? Ou senão as pessoas nem se dariam um trabalho. Tem pessoas que vão orar e nem sequer entram no quarto. Outros nem trancam a porta, deixam alguém encostado, deixam a porta aberta. E às vezes querem fazer uma oração. Lá no Brasil a gente chamava oração danoninho. Quem já ouviu essa expressão? O irmão ali, acho que o irmão também é de Recife, então talvez seja a coisa lá da área.
Era assim, tinha uma criança que pediram para ela orar antes da refeição. Ela disse assim: Senhor, obrigado, abençoa meu danoninho, em nome de Jesus, amém. Pô, acabou-se. Aí a gente, toda vez que alguém fazia uma oração curta, a gente diz assim: olha, a oração do danoninho. Mas a oração que o Senhor quer de nós é uma oração de entrega. Não só oração, é intimidade. Você vai orar, antes coloca um louvor, deixa você estar na comunhão, naquela atmosfera, sentir a presença de Deus. Se quer cantar na presença de Deus, ler a palavra, deixar o Senhor te inspirar e falar com Ele da mesma forma que você fala talvez com um amigo ou uma amiga, que você vai contar para ele uma coisa na sua vida, e às vezes você está contando que aquela pessoa nem vai orar por você, às vezes aquela pessoa só quer saber da sua vida, e às vezes você conta ali tudo, mas não conta para Deus. O Senhor, Ele sabe de tudo que precisamos, claro, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer sentir esse relacionamento, Ele quer sentir essa entrega, passar tempo sem pressa, intimidade com Deus, poder contar para Ele tudo. Amar a Deus é querer passar tempo com Ele. Ninguém ama uma outra pessoa, mas se você vê, por exemplo, um casal, uns namorados, começaram ali aquele amor, noivaram, eles querem estar o tempo todo juntos, é ou não é? Às vezes até pronto, entre amigos. Minha filha mesmo, olha ela ali, minha filha mesmo, olha, ela liga para as amigas e passa para os amigos e passa lá o tempo todo em FaceTime, lá em chamada de vídeo. Está fazendo o quê? Nada, mas ela quer estar junto das pessoas que ela ama. É ou não é? Você ama a Deus? Nós queremos estar na presença de Deus. Nós falamos para Ele a nossa dor, o nosso dia, o que é que nós temos. Muitas das vezes querem dar ordem para Deus e acham que por isso ou aquilo tem o direito de dizer: Senhor, eu declaro isto e aquilo e decreto. Meus irmãos, quem decreta é o Rei, é Ele. Ele não é servo, Ele é Senhor. A Ele nós não mandamos, nós pedimos. E Ele nos abençoa como um Pai. Jesus também, dentre tantas as coisas que nos ensinou, Ele ensinou que para termos nossas orações atendidas, Ele diz assim, João, se puder botar João 15, versículo 7, peguei o irmão de surpresa. João 15, 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele colocou aí dois requisitos. Primeiro é estar nele. E eu pergunto: você está em Jesus? Você já o aceitou como o único e suficiente Salvador na sua vida? Você já o aceitou publicamente? Já confessou que Ele é o seu Senhor? Que você serve a Ele? Você está em Cristo? Se não está, o que é que falta para estar? Ele está hoje aqui. E é convidar que abra a porta do teu coração e deixe Ele entrar. E você esteja a partir de hoje nele. E o segundo requisito que diz é: e se as minhas palavras estiverem em vós. O que é que está na tua boca? O que é que está no teu coração? O que é que está na tua mente? Que palavras Deus tem colocado dentro do teu coração? Às vezes eu estava vendo inclusive um pregador que disse assim: não é possível que passemos 3 horas
no Netflix ou no celular. Se você abrir seu celular, ele diz quanto tempo você fica nele por dia. O meu, eu acho que são 7 horas. Misericórdia, mas eu trabalho também com isso. Pelo menos desculpa. Mas olha, não tem como você passar tanto tempo na TV, na Netflix, na internet, no celular e passar 5 minutos na presença de Deus, ler simplesmente o café com o Pai, como é? Café com Deus Pai, 4 minutos, acabou. E pronto, você tem uma vida espiritual abundante. Se você quer ter uma vida de intimidade, relacionamento com Deus, você precisa gastar tempo com Ele. E se tivermos esses dois requisitos, estivermos em Jesus e as palavras do Senhor estiverem em nós, tudo que nós pedirmos será feito. Aí alguns pensam, olha, eu vou pedir aqui, olha. E começam a pedir aquilo que Tiago fala que pedimos mal, né? Que é para os nossos próprios deleites. Quando vamos pedir algo que é para o nosso próprio deleite, já saímos desses requisitos que Deus colocou. Né? Não é a palavra de Deus, e nós estamos pedindo para nossas próprias vontades, para a nossa própria carne. Oração, meus irmãos, não é para os nossos próprios prazeres. O que é que nós buscamos de Deus? Nós buscamos a Ele ou o que Ele pode nos dar? Nós estamos na presença de Deus pelas bênçãos que Ele pode nos dar, por saúde, por família, por prosperidade, dinheiro, um carro novo. É por isso que você está na presença de Deus? Por um relacionamento? Ou é porque você tem medo que Ele te tire alguma dessas coisas? As bênçãos e as dádivas que Deus dá a cada um de nós, não é para ser uma finalidade na vida do crente, um objetivo na vida do crente. Muito pelo contrário, é para ser um meio. O nosso objetivo tem que ser o céu. O nosso objetivo tem que ser o Senhor. O nosso objetivo tem que ser estar na presença dEle. Tem um louvor, estava até ouvindo, não sei se foi hoje ou ontem, diz assim: por que pararam de falar do céu? Será que Cristo não vai voltar? Só pensam em bens materiais, não querem mais pregar. Meus irmãos, nós não podemos fazer parte destes. Nós temos que falar do céu o tempo todo. Respirar o céu, almejar o céu, dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ser dos que vão para ir para o céu, quero fazer parte da tua noiva amada, ser parte da noiva, da igreja. Olha, não tem como nós sermos parte da igreja de dia e de noite temos um caso com o inimigo. Se queremos ser parte da noiva, da igreja, do corpo de Cristo, temos que ser fiéis a Ele, em tudo que fazemos. A oração, meus irmãos, ela não deve ser o último recurso. Ela deve ser o primeiro recurso. Tem muitas coisas que eu posso fazer depois de orar, mas não tem nada que eu possa fazer antes de dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor. Me lembrei da situação que vivimos quando foi que teve o apagão? Segunda-feira, não foi? Todo mundo estava aqui, passou por esse apagão. Eu estava com a minha esposa, meu filho estava na terapia, ele faz várias terapias. Minha filha estava na escola, ia voltar de ônibus, autocarro, né? E nós íamos buscá-la na paragem do autocarro e buscar meu filho na clínica lá da terapia. E foi aquele caos.
né, que todo mundo viu. Ficamos sem internet, sem telefone, sem nada. E estávamos, pronto, vamos a caminho, fomos no continente, compramos água. Né? Todo mundo fez isso, né? Ou quase todos. Compramos água, atum e nada. O que mais? Não lembro. Vela, olha, não compramos vela, por exemplo, fomos no chinês. Chegamos no chinês e a fila era tão grande para ver esse texto saindo. E ainda eram umas velas que eu achei suspeito. Não, filho. Dizia que era abençoado, mas não sei não. Eu deixei sair, vamos embora, que senão a gente vai atrasar para pegar Maria Fernanda na paragem do autocarro. E depois temos que ir direto pegar o outro na clínica. E quando meu carro foi, superaqueceu, eu tive que parar o carro. E disse assim, não, vou esperar um pouco para ver se esfria, eu ligo de novo e tento chegar lá. Mas cadê que esfriava? Eu ligava lá, estava lá o termômetro, pá, no máximo. Só que se eu ligar esse carro aqui pode dar uma avaria maior, fundir o motor, não sei se alguém é mecânico aqui. Não é? Mecânico. Então, o que aconteceu? Eu disse agora. E aí abri o capô, deixei lá, fiquei lá sentado e olha, e vai lá olhando para aquele motor, não sabia nada. A única coisa que eu sabia ver era a água, tinha água, o óleo, pronto, olha, não sei mais nada. E lá e tal, e o tempo foi passando e já não tínhamos tempo de nada. Já estava na hora de buscar, e não conseguia ligar para ninguém, não conseguia chamar um socorro, um reboque, ou pedir para alguém buscar Maria Fernanda na paragem do autocarro, o Marcos Antônio na terapia, na clínica. E eu disse, agora? E já estava ficando naquela situação. Aí Michele olhou para mim com a cara assim, fez, você já orou? Eu, eita. Não orei. E foi justamente isso aqui, né? Tipo, tem tantas. Não posso fazer nada antes de orar. Posso fazer qualquer coisa depois de orar. E eu disse, vamos orar. Fechamos nossos olhos, fizemos uma oração. Pedimos ajuda ao Senhor. Que Ele nos ajudasse naquela situação. Porque andando não dava para ir, eram uns 8 quilômetros. Não íamos chegar a tempo. E não queríamos que naquele meio daquele caos, nossos filhos, olha, cadê meus pais? Sumiram, depois nos encontravam, não tinham telefone. Ficamos angustiados. Quando dissemos amém, está orando. Oramos. Poucos instantes depois, olhamos para a esquerda, quem estava? Nosso querido irmão Luiz Alberto. Aleluia, glória a Deus. Ele parou o carro e eu disse assim, precisa de ajuda? Aí eu disse, precisa. Glória a Deus. Ele não sabia, mas tinha sido enviado por Deus. Estava lá embaixo, quando ele ia sair. E entramos no carro dele, ele nos disse, olha, o objetivo é ele nos levar em casa. Pegamos o carro da minha esposa e de lá, né, fazemos tudo que tem que ser feito. Pegamos minha filha e o meu filho. E ele, no caminho, ele até disse assim, a Michele disse assim, olha, liga para o senhorio, o dono da casa, porque a casa era arrendada, e pergunta como é que abre o portão. Tu sabe abrir o portão sem eletricidade? Ele disse, claro que eu sei. Não é? Mal ela sabia que eu tinha aprendido no sábado, 2 dias antes. O portão de dentro eu sabia abrir, né? Que é aquele que você puxa a cordinha. Mas o de fora, que é como esse aí da igreja, né? Que abre assim, eu nunca tinha aberto um portão daquele. E eu cheguei e disse assim, eu sei, mas por quê? Porque no sábado eu tinha vindo ensaiar o coral.
E chegamos aqui, o portão estava fechado. O irmão Marcondes disse assim: tu não tem essa chavinha daqui não? Olha essa aqui, ó. Aqui tem uma chavinha, não foi, Marcondes? Que você colocar aqui essa chavinha, ela abre isso aqui, a haste fica flexível e você abre manualmente. Aí eu olhei: não tenho não. Mas olha, já gravei. Depois consegui abrir o portão normal com outra forma. Talvez alguém dissesse: você devia ficar chateado. Eu não vou ficar chateado. Deus colocou aquilo ali por algum motivo. E eu não sabia que eu ia usar aquele conhecimento 2 dias depois. Cheguei lá, fui direto no portão, abri o primeiro, aí fui abrir o segundo. Agora eu já sei, né? Deus me ensinou 2 dias antes aqui através de Marcondes. Cheguei lá, cadê a chavinha? Mal sabia. Olha, eu nunca tinha visto essa chave. Eu disse assim: Michele, pega todas as chaves da casa. Por quê? Ele disse: não, porque a gente tem que enfiar aqui uma chave, tipo uma chave de correio, que a gente tem que abrir aqui esse portão para poder tirar o carro. Aí eu disse assim: hoje quando caiu a energia, você mandou uma mensagem dizendo para a gente desligar os disjuntores. Eu fui desligar os disjuntores e vi lá uma chave que eu nunca tinha visto na vida. Eu já vi aquele quadro não sei quantas vezes. Eu nunca vi uma chave. Será que é aquela? Pega lá. Peguei a chave. Era exatamente a chave. Deus faz as coisas de uma maneira que nós não fazemos ideia. Então, se você está passando por algo que você acha que é um desconforto hoje, sabe o que pode ser a resposta de oração amanhã? Sabe o que pode ser a vitória que você vai anunciar amanhã? Meus irmãos, o milagre, ele não está no ritual. A resposta não está no ritual. Não existe uma fórmula mágica, um número de repetições que você vai orar, ou uma oração específica. Tem muita gente assim: orar a oração do não sei o que lá, e fica repetindo aquilo ali. E Jesus já falou que nós não devíamos fazer vãs repetições quando formos orar. Nós devemos orar colocando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, e orar a palavra. Deus responde à fé. Quem lembra da passagem da mulher do fluxo de sangue? Jesus iria passar por um certo lugar e existia uma mulher que estava há 12 anos enferma, já tinha gastado todo o seu dinheiro nos médicos, e ela tinha ali um fluxo contínuo de sangue, uma hemorragia que não parava. E naquela época, para além da época, ela era considerada impura, imunda. Ela não podia tocar nas pessoas. Ela tinha que andar com um sino para avisar que ela estava impura. Imagina 12 anos nessa situação, a segregação social, o isolamento, sem falar na própria saúde dela. Ela devia estar aí completamente anêmica, devia ser mais branca que essa parede ali, aquela parte ali. Mas ela ouviu que Jesus ia passar por ali, e ela, no ato de fé, ela disse assim: se eu somente tocar na borda, na orla do seu manto, das suas vestes, eu ficarei sarada. E Jesus passou por ali, ela esticou e conseguiu pegar ali na borda do manto, e saiu de Jesus virtude, poder. E na hora, a Bíblia fala que na mesma hora ela ficou curada. E Jesus parou todos e disse assim: quem me tocou? E quando ele disse isso, os discípulos, esses discípulos, às vezes tinha cada coisa, viu? Senhor, todo mundo te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Né? Jesus devia ter muita paciência, disse assim: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti sair virtude de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas vocês acham
que Jesus não sabia quem é que tinha tocado? Jesus sabia todas as coisas. Jesus sabia quando as pessoas pensavam, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Tenho certeza que ele sabia quem era a mulher que tinha tocado ele. Mas por que ele fez essa pergunta? Às vezes, meus irmãos, o Senhor quer, Ele sabe já da nossa necessidade, mas Ele quer que falemos para Ele, nos relacionemos com Ele, digamos a Ele o que sentimos, o que precisamos. E então aquela mulher se acusou, disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. E que ele disse assim: vai em paz, ser curada do teu mal, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Ele não disse: olha, o que te salvou foi o jeito que tocastes, ou o ponto da minha veste que tocastes, ou a cidade que estás, ou porque estás de joelho. Mas o que salvou ela foi a fé. Deus responde fé. Jesus, veja só, ela era chamada pela sociedade de imunda. Ela devia ouvir isso todos os dias. As pessoas são cruéis. Ela era chamada de imunda, de impura, expulsa dos lugares o tempo todo. E Jesus, quando a curou, ele a chamou de filha. O homem mais importante que pisou nesta terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Filho do Deus Altíssimo, chamou aquela mulher de filha. Aquela mulher que era rejeitada para a sociedade, aquela mulher que era chamada de imunda todos os dias, foi chamada de filha. O Senhor quer te chamar de filho, de filha. Quer dizer que você pode ser rejeitado em qualquer lugar que você for, no trabalho, às vezes na tua casa, às vezes na tua família, você enfrenta rejeição. Mas Deus te ama como um filho, Deus te ama como uma filha, e Ele quer ser para ti um pai. Já estou acabando. Jesus, Ele nos surpreende muitas vezes. E Elias, tem uma passagem do profeta Elias no Antigo Testamento, em que ele pede e cai fogo do céu, não é? E consome ali o holocausto. Ele vence os profetas de Baal. E havia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Vocês imaginam que é 3 anos e meio sem chuva? A gente passa um verão, no final do verão já está a grama toda seca, pastor, todas as árvores já vêm, coitadas. Imagina 3 anos e meio sem ver uma gota d'água. O que é que devia ter morrido de vegetação, animais, as pessoas sofrendo, aquela terra árida? 3 anos e meio. E Elias diz assim: vai chover. Há rumores de chuva, de uma grande chuva. E fala ao rei Acabe. E as pessoas acho que podiam olhar para Elias e dizer assim: está louco. E olhavam para o céu, e a Bíblia diz que o céu não tinha nuvem nenhuma, estava limpo. Só que ele fala essa profecia, e ele corre para cima do Monte Horebe e coloca a cabeça na terra, se ajoelha, coloca seu rosto na terra e vai orar. E manda o seu moço dizer assim: vai ver se há sinal de chuva, como é que está o céu. Aí ele vai, olha e diz assim: volta, olha, não tem nenhuma nuvem. E ele continua. Ele disse: vai de novo. E ele vai. 0 nuvens. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Na 7ª ele diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E era o sinal. De repente
ele vai e avisa ao rei Acabe, diz assim: te apressa aí pelo caminho, para que a chuva não te pegue no caminho. E o céu se escureceu, de repente caiu uma chuva, e para a glória do nome do Senhor, a profecia dele foi honrada. Quem quer ser aqui, ter poder como Elias, falar e o Senhor responder. Meus irmãos, Elias fez ali uma profecia. E muita gente confunde profecia com promessa. Quem é que tem promessa na vida? Vou perguntar, levanta mais alto. Quem é que tem promessa? Vou explicar uma coisa. Muitas vezes a pessoa acha que promessa é uma profecia que foi. Você estava aqui na igreja ou em algum outro lugar, chegou um irmão, um pastor ou um profeta e te entregou uma profecia, disse que vai acontecer isso ou aquilo. Isso também pode ser uma promessa. Mas as promessas que o Senhor fez a cada um de nós estão aqui. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Se o meu povo orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dizem que existe, eu não sei quem contou, eu não contei, mas pronto, eu acredito que existem mais de 8.000 promessas para o povo de Deus na Bíblia. Por isso que até o novo convertido pode dizer que tem promessa. Você é convertido, você é salvo, você está em Cristo, você tem promessa. Não temas. Então eu vou perguntar de novo: quem tem promessa aqui? Todos nós temos promessa. Você está com problema na sua família ainda não é salva? Eu declaro aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Será salvo tu e a tua casa. Descansa no Senhor. Você está em dificuldades? Pois saiba que o meu Deus, segundo a sua riqueza, te suprirá em glória de todas as suas necessidades. É mais uma promessa. Mas a promessa que mais nos interessa é a que Jesus fez em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar lugar nas moradas celestiais, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. O Senhor nos ama. Ele quer que nós estejamos com Ele onde Ele estiver. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, na glória, no mais alto céu. E Ele te convida a estar com Ele no céu. Eu convido a igreja a estar de pé nesse momento. Nós vamos encerrar. Nós vamos orar a Deus. E vamos mencionar as promessas. Você vai orar onde você está. E vai mencionar a Deus a promessa que existe na Bíblia e que se aplica à tua vida. Então, se você precisa, se você quer, se você sente a necessidade da tua família, por exemplo, que está fora da presença de Deus, ore nesse momento. Deus vai ouvir a tua oração.
se você quer a salvação de um ente querido, se você precisa de uma porta de emprego, se você precisa de paz, o Senhor Jesus diz: a minha paz eu vos dou. Olhe comigo, Senhor, nesse momento apresentamos a vida de cada um de nós e pedimos, Senhor, que Tu faças conforme a Tua palavra. Senhor, quem precisa de cura, o Senhor conceda a cura neste momento, porque a Tua palavra diz que a oração da fé salvará o doente. Então, Senhor, salva, repreende a enfermidade, cura, derrama o Teu poder. Senhor, Tu nos disseste pela Tua palavra que em Cristo seríamos mais do que vencedores. Senhor, a luta que cada um estiver passando, vai à frente. Senhor, dá vitória, envia Teu anjo, desembaraça o caminho, dá livramento. Senhor, o renovo que na Tua palavra Tu nos prometeste. Senhor, eu declaro pelo nome de Jesus, Senhor, pela Tua palavra, o renovo a cada um de nós. Senhor, abençoa para que possamos ver a Tua palavra se cumprir, no sentido de que nenhum justo vai mendigar o pão, nem a sua descendência vai ser desamparada. Nós cremos no que diz a Tua palavra, Senhor, que não nos falte o mantimento, como diz Davi, que não falte a porção acostumada. Senhor, para que nossa casa sirva ao Senhor. Senhor, nossa casa seja salva, seja os que estão aqui em Portugal, os que têm parentes no estrangeiro, qualquer país, onde estiver, do outro lado do mar. Senhor, para que não morra sem ver o Teu nome, sem render a Ele a sua própria vida, sem ser salvo. Senhor, para que nós nos encontremos no céu. Senhor, possamos tomar posse das palavras, Senhor, que Tu tem para cada um de nós. E, Senhor, possamos ver a Tua glória e desejar estarmos mais perto de Ti.